Esse é o único vídeo que você vai precisar assistir para começar a usar o Notion do jeito certo e sem perder a cabeça no processo. Eu falo isso porque depois de mais ou menos uns 5 anos usando essa bomba dessa ferramenta, eu finalmente entendi e agora eu listei as coisas que realmente são mais importantes para um iniciante começar na ferramenta e alguém que realmente quer entender a usar a ferramenta, quer entender como que ela funciona, quer entender quais são as possibilidades dentro da ferramenta. Então, eu finalmente peguei essas coisas e coloquei aqui para te mostrar e para pegar na sua mão e te passar por todas essas coisas que são mais importantes, e aí você consegue entender como que ela funciona, como que ela pode agregar na sua vida e realmente fazer sistemas e fazer coisas, fazer telas ali que funcionam para você e que vão ser realmente úteis no seu dia a dia. E eu não quero que você faça só aqueles templatezinhos de Pinterest que as pessoas fazem um negocinho bonitinho de estúdio Ghibli, de não sei o que, de filme, que seja só estético e que não seja útil para você, porque aí você não vai usar a ferramenta. Você poderia usar simplesmente um caderno, como eu falei, uma folha, e desenhar numa folha e fazer uma lista de compras ali na folha, que seria tão útil quanto o Notion. Mas eu quero que você faça e use o Notion em todo o poder que ele tem para te agregar na sua vida. Então, aqui com o meu Notion aberto, eu fiz uma página especialmente para o nosso guia definitivo passo a passo simples e rápido 2 palito, para te mostrar como que funciona a estrutura do Notion. Então isso aqui é justamente uma página que eu criei do zero, então pode ver que só tem o ícone aqui, que eu posso escolher qualquer ícone que tenha no Notion. Eu escolhi o ícone do Notion, a logo do Notion, né? Eu coloquei um título aqui, que é basicamente as duas coisas principais que a gente pode colocar numa página, sem ser a parte do texto aqui, a parte das coisas. Aqui tem meu roteirinho, que eu não vou abrir, que vai ser spoiler. E aqui a gente tem uma capa, que eu posso colocar uma capa na página, para ela ficar mais bonitinha. E eu posso colocar, inclusive, imagens do Unsplash, que para você que não sabe, o Unsplash é uma plataforma de imagens estoque, né? Tipo Pexels, tipo Pixabay. O Unsplash é um dos mais conhecidos. Tem umas imagens bem bonitas, ó. Mas eu não te recomendo colocar imagens do Unsplash. Não te recomendo colocar imagens desse tipo aqui também, porque elas são muito pesadas, elas são muito grandes. Então o seu Notion vai ficar carregadaço e vai ficar lento uma hora ou outra. Então eu não te recomendo, por isso que antigamente eu usava várias capas das minhas páginas e eu parei de usar quando eu percebi que tava tudo ficando lento e eu não tava conseguindo mais usar direito. Então aí eu parei de usar e melhorou muito a velocidade do meu Notion. Então não te recomendo fazer isso. Beleza, primeira coisa, temos aqui a nossa página, como eu falei. Isso aqui é um título, que é o maior título que a gente tem na página, que não é nem o H1, nem o H2, nem o H3, é o H0, H-1. E aqui a gente tem o ícone, como eu disse, e temos a capa. Aqui a gente consegue colocar um comentário nessa página, que eu posso simplesmente página do guia passo a passo. Aí eu deixo aqui e as outras pessoas que forem abrir essa página aqui, quando eu for publicar ela ou quando eu for chamar algum convidado para ela, a pessoa vai ver esse comentário aqui como se fosse realmente uma rede social, qualquer coisa assim. Eu não quero deixar esse comentário aqui, então eu vou tirar aqui em cima. Você não tá vendo no momento, mas pode ficar tranquilo que isso não é tão importante. Aí pronto, vai ficar mais limpinho, né? Beleza, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso te dizer que o Notion é como se fosse um bloco de notas normal. Então você pode simplesmente colocar, escrever o que você quiser aqui, escrever texto, e você vai dando o Enter e vai passando de linha aqui, vai, né? Igual um bloco de notas normal, você não precisa nem explicar, né? E também você consegue colocar vários tipos de documentos diferentes. Então você consegue colocar uma imagem. E como eu disse, você consegue também trazer coisas do Unsplash aqui. Você coloca as imagens aqui, ela pega a página inteira. Aí você consegue mexer nela aqui, ó. Tá vendo que eu clico na imagem e aparece essa fitinha aqui. Aí eu só pego ela e arrasto e ela diminui ou aumenta de tamanho. E aí aqui em cima eu também consigo mudar o alinhamento dela. Então eu coloco para a esquerda ou para a direita. E aí aqui eu consigo baixar ela, inclusive, aumentar, né? Expandir ela. Ela fica em tela cheia aqui, ó. E enfim, é como se fosse uma edição de imagem normal, dá até para cortar as imagens ali. E aí você tem também os PDFs, dá para colocar documentos de PDF aqui. Isso aqui é bem útil também, porque você abre diretamente no Notion ou você consegue baixar o PDF por aqui também. Então é bem útil. E você também consegue colocar um vídeo e inclusive você consegue colocar o link de um vídeo do YouTube aqui. Ele aparece inclusive a thumb do vídeo e ele começa direto. Eu vou até mostrar aqui, ó. Pronto, eu coloquei um vídeo que inclusive é um vídeo meu, que eu te ensino a fazer um sistema de gestão de tarefas e projetos do Notion, né? Que é um sisteminha de produtividade simples que eu te ensino do zero a fazer. Inclusive eu vou te recomendar depois no final desse vídeo aqui para você continuar o seu estudo do Notion aí e começar com um sistema realmente útil.
Aqui eu já comecei o vídeo com essa... Nossa senhora. Enfim, tá aqui o vídeo, você consegue literalmente assistir o vídeo por aqui. Eu não sei se ele conta como visualização no canal do YouTube aqui direto, então isso eu não vou saber te dar essa informação. E também você não consegue dar like no vídeo aqui, né? Então não é o ideal colocar um vídeo do YouTube aqui se você quer fazer, tipo, a propaganda do vídeo aqui. Mas você entendeu que dá pra colocar, né, vários tipos de coisas diferentes aqui. Então essa parte do Notion de colocar recursos te dá muita liberdade. Bom, e aí usando esses recursos que a gente explicou agora, você precisa entender que o Notion funciona com base em páginas e blocos. Então, eu já expliquei o que é uma página, né? Página é isso aqui, que basicamente agrega os blocos. Então, agrega tudo que você for colocar dentro da página, que é essa parte aqui. E você pode ver que se eu seleciono aqui com o mouse, ó, eu basicamente coloco aqui o meu mouse para fora dessa parte. Eu sei que a página ela vem daqui mais ou menos até aqui, certo? Mas, claro que ele não vai ficar só desse tamanho, eu consigo abrir essa página aqui, que você não vai ver o limite dela, mas ó, eu abri a página e ela ficou maior zona. Aí eu abri a tela aqui no OBS, aí você consegue ver que a página pega a tela inteira aqui praticamente, vai ficar só uma margenzinha pequenininha aqui do lado, e aí você consegue, né, escrever e pegar a tela inteira. Então você vai colocar uma imagem aqui agora, ó, ele vai realmente pegar a tela inteira, ó. Bota do Unsplash, vai pegar o máximo da tela que ele conseguir, mesmo que a imagem seja vertical, né? Então ele vai sempre pegar essa parte inteira. Mas eu vou deixar a telinha menorzinha aqui só pra gente ter essa organização melhor. Beleza, é assim que as páginas funcionam. Agora o que são os blocos? Se eu seleciono aqui essa parte aqui, né, que você tá vendo essa parte do roteiro, que é uma listinha, você percebe que o Notion ele separa em três linhas aqui, né? Então, isso aqui a gente chama de blocos, que tudo que tem dentro de uma página pode ser considerado um bloco. O que é um bloco? Aqui você tá vendo que tem essa parte da lista e tem essas duas linhas aqui que são espaço em branco, né? Que é basicamente um espaço que não tem nada. Isso aqui são dois blocos vazios e isso aqui é um bloco que está sendo usado. Então é o bloco da lista. E aí você tem que entender que o Notion justamente funciona por blocos. Então, a cada vez que eu aperto o Enter aqui, ó, cada vez que eu clico Enter, ele cria um novo bloco. E aí se eu vir aqui selecionar de novo, você vai ver que ele criou vários outros blocos. E dentro desses blocos eu consigo criar qualquer coisa que eu quiser. Então eu consigo escrever, aí eu consigo pegar aqui no meio, ó, um bloco que, né, tá vendo que tem um espação em branco aqui dentro, entre o roteiro e essa parte aqui. Então eu consigo pegar do meio e escrever também normal. Ele cria os blocos em branco e aí você consegue preencher os blocos com qualquer recurso, qualquer elemento que você quiser preencher. Então os blocos funcionam assim. E aí, claro que a gente vai ter também os nossos títulos, né? Então H1 é o título maior, né? Título 1. Nossa, se eu aprender a escrever, né? Seria interessante. Título H2. Eu gosto de sempre colocar os títulos com H, né? Mas aí você tem várias formas de fazer. Aí tem o H3, que é o nosso último título, que é o menorzinho. E aí você tem essa hierarquia de títulos aqui. E o maior título que é, né? O da página, que não tem como ser maior que o dele. Esses títulos aqui, eles também podem ser... Pode mudar a cor deles, né? Então, você pode mudar a cor de vários elementos dos blocos. Então, tudo que for bloco e for texto, ou for lista, ou for qualquer coisa que você consiga... Como se fosse um Word mesmo, né? Você consegue mudar as cores aqui, ó. Então, você muda a cor do fundo e muda as cores do texto mesmo. Então, isso aqui é, como eu disse, o Notion te dá bastante liberdade para editar da forma que você quiser. É só você selecionar o bloco aqui, ou a parte que você quer mudar, ou só o texto, ó, você pode ver que eu vou criar um texto aqui, ó, texto simples de exemplo de cor. Aí vamos dizer que eu quero mudar só a parte do texto simples aqui, ó. Eu posso colocar ela em negrito, então ou eu aperto Ctrl B, ele já muda, ó. Ou eu simplesmente venho aqui e clico no Bzão aqui, ele já muda também. Aí eu quero mudar também a cor, eu quero colocar um amarelo. Aí eu venho aqui nessa listinha e boto um amarelo. Ou então eu quero mudar só a cor do texto, sem ser o fundo. Aí eu venho aqui e boto a cor amarelo. Aí fica só essa parte do texto amarelo e essa parte branca que eu não mudei. Aí se eu quiser mudar tudo, eu venho aqui, seleciono o bloco. Então essa partezinha aqui, ó, que eu consigo inclusive arrastar para vários lugares diferentes. Ele vai te dar a dica aqui do que você pode fazer, ó. Então arrasta para cima, para baixo. E aí eu consigo mudar a cor do texto inteiro, aí ele vai mudar tudo, certo? Então, o Notion te dá liberdade para editar as coisas. E outra coisa que eu também considero que é uma das coisas mais importantes e essenciais para você aprender e usar o Notion do melhor jeito possível, economizando muito tempo, é justamente você entender que tudo que você quer colocar nas páginas, ou seja, todos os blocos e elementos que você quer colocar, você pode abrir com a barra. Então você só escreve a barra aqui, ó, digita a barra e você tem
uma listona de coisas que você pode fazer. Isso aqui é meio assustador no começo. Pode ver que tem muitas opções aqui, inclusive de personalização de texto. Aí também tem os blocos aqui, tem até ferramentas que você consegue conectar com o Notion. Você consegue trazer páginas de ferramentas para cá também. Aí tem equação, você consegue trazer alguns tipos de textos, de colunas. Então, se você quer realmente aprender a usar o Notion, eu te recomendo uma hora pegar aqui essa lista e ir, sei lá, fuçando ou só assistir esse vídeo aqui que você já vai ter uma boa base. Mas fuçar na ferramenta é uma das formas mais fáceis de você aprender. Então, a barra é o que você mais vai usar no Notion, que vai realmente abrir a lista de comandos que você vai ter para usar na ferramenta. Então, todos os comandos eles estão aqui. Tudo que você quiser saber que o Notion pode te proporcionar, tá aqui. Então, é uma dica muito importante para você seguir. Agora vamos para os tipos de lista. As listas são um dos elementos também mais legais de usar no Notion, mais úteis, que é basicamente a gente consegue abrir aqui, ó. Eu cliquei a barra para abrir os comandos e escrevi lista. Aí ele vai me dar todos os resultados que tem a ver com lista. Então, eu sei que eu tenho 4 tipos de lista aqui. Você provavelmente já conhece as 4. Então eu tenho a lista com marcadores, que é basicamente a bullet points, né? Que todo mundo conhece, que é basicamente uma lista que tem um pontinho na frente. Para você basicamente listar, tipo, como se fossem umas tarefas, como se fossem uns lembretes assim do dia, né? Então, levar cachorro para passear, lavar a louça para o Antônio. Aí eu tenho esses exemplos de listas aqui, né? E poderia ser também, óbvio, a lista de check, né? Que é a lista de tarefas padrão, que aí você pode abrir simplesmente com o check, ou você pode abrir direto esse colchete, né? Eu acho que é colchete, é isso mesmo. Colchete aberto, aí fecha o colchete e dá espaço, ele já abre. Também é muito fácil, mas mesmo assim eu prefiro fazer com abrir a barra e escrever check. Eu acho mais fácil escrever do que ficar abrindo o colchete, fechando o colchete. Então você consegue fazer aqui, ó, comprar arroz, comprar feijão, comprar macarrão. Aí você faz uma lista de compras aqui. Coisa rápida e já era. Lista de compras. A gente também tem a lista de alternantes. O que é a lista de alternantes? É justamente a lista que eu escrevi o meu roteiro aqui, ó. Que tem a setinha aqui e quando eu clico nessa setinha ele abre justamente a lista. Então é uma lista que tem um título e esse título esconde a lista realmente que vai estar aqui embaixo. Aí eu consigo colocar aqui dentro, inclusive, uma lista de bullet points, né? Lista 1, item 2, item 3. Só que essa lista aqui fica escondida dentro desse toggle, né? A gente chama de toggle, que é justamente essa seleção que você pode fazer entre expandir, né, a lista e fechar a lista. Então, se você já viu algum FAQ aí em alguma página de vendas, ou um site, alguma coisa, você sabe que essa é a listinha de FAQ. E também a gente tem a lista numbered, a lista numerada, que vai ser justamente a lista com hierarquia, né? Então, primeiro eu preciso fazer isso, depois eu preciso fazer aquilo, depois eu preciso pensar nisso e por aí vai. Você sabe que tem uma hierarquia nas coisas que você precisa fazer, né? Isso aqui também é bem útil, esse tipo de lista, e você consegue colocar essas listas dentro de outras listas. Como que você faz isso? Isso aqui também é bem interessante. Por exemplo, eu vou criar uma bullet, aí eu vou colocar tarefa 1, eu vou criar uma check, ó, tarefa 1. Só que eu sei que eu tenho uma outra tarefa dentro dessa que eu preciso fazer. Então eu sei que eu tenho uma tarefa que é dependente dessa aqui para fazer. Então eu simplesmente aperto o Tab no teclado e ele vai ir para frente. Ele vai dar tipo um pulinho para frente. Aí você sabe que dentro dessa tarefa aqui é como se fosse uma subtarefa, né? Você vai ter essa subtarefa que vai ser a tarefa 1.5, que você precisa fazer essa aqui primeiro e fazendo essa aqui você vai conseguir fazer essa aqui. Então aí você vai ter várias dessa aqui, por exemplo. Aí só quando você fizer a última que você vai fazer essa. E a mesma coisa com os outros tipos de lista, né? Você consegue também fazer com a bullet. Não vai ser tarefa, né? Mas você também vai ter essa opção. E aí a bullet, a subtarefa, né, da bullet, ela fica achatadinha assim, ela fica sem a parte de dentro, né? Sem o preenchimento. E aí na numbered ele também, eu vou fazer aqui que é mais fácil. Ele fica como? Ele vira uma letra, né? Então, ele vai seguindo o alfabeto, ó. Então, em vez de numerar, né? Sempre numerar e embaixo numerar também, ele vira o alfabeto e por aí vai. Aí você vai fazendo, ele vai sempre virando uma coisa diferente, ó. Pra você conseguir, né? De diversificar aí, de diferenciar as coisas. É só você escrever alguma coisa aqui e apertar o Tab. Ele vai sempre dar esse pulinho aí para você fazer a hierarquia. Bom, então entendendo e masterizando as listas aqui, você já basicamente entendeu o que metade das pessoas mais usam, né, no Notion, que é realmente bem
útil, assim, tipo, eu uso direto também. Mas depois que você entender as bases de dados e souber usar as bases de dados, você vai meio que substituir um pouquinho das listas, mas ainda assim você vai usar uma hora ou outra. Então, isso aqui é muito bom também. Agora, você deve ter percebido que eu basicamente dupliquei algumas coisas aqui nessas listas, né? E eu dupliquei de uma forma muito rápida. Então, como que você faz essa duplicação? Você basicamente vai selecionar o bloco que você quiser, né? Ou o texto. E aí você vai dar um Ctrl D. Seleciona, Ctrl D. Seleciona, Ctrl D. Seleciona, Ctrl D. O Ctrl D é basicamente o seu atalho para duplicar as coisas, né? D de duplicação. Então também fica muito fácil de duplicar as coisas, em vez de você precisar clicar aqui e vir aqui em duplicar. Ó, tá vendo? Até aparece aqui o atalho aqui, ó, Ctrl D. Certo? E para excluir também você já sabe, né? Sempre o delete. Ou o backspace, que é aquela setinha para trás, né? Então, deletou. Backspace. Outra coisa muito legal de você entender para você saber fazer aí quando você quiser separar as coisas. Então, por exemplo, eu quero separar essa lista aqui dessa aqui de baixo. Eu vou dar 2 espaços aqui e eu vou apertar 3 traços, né? Aqueles 3 hífens, que é o tracinho aqui, ó. Então, 1, 2 e 3. Ele vai fazer uma linha que pega a sua tela inteira. Então, aqui ele tá pegando só, né, daqui até aqui, que não é a minha tela inteira, porque você lembra que eu tô deixando a minha página menorzinha, né, para caber no vídeo aqui, para caber na tela. Então, ele vai pegar a tela inteira que tiver para preencher. Então, você faz essa linha aqui. Então, para fazer muito rápido e muito fácil, é só colocar 3 hífens, 3 barrinhas, e ele já vai aparecer essa separação aqui da página. Bom, outro elemento que, para falar a verdade, para ser bem sincero, é o meu elemento preferido aqui, que eu não sei se você vai usar, eu não sei se vai ser útil para você, mas eu vou mostrar porque eu gosto muito desse bagulho, então é justo, que é o callout. Callout em inglês e frase de destaque em português. Apertou barra e escreveu frase de destaque, ele já vai aparecer, deu enter e já vai aparecer isso aqui. O que é essa merda aqui? É basicamente um retângulo que ele tem um preenchimento, ou ele fica em traçado, ó, então ele fica com o tracinho em volta aqui. Esse é a personalização que eu mais gosto. E aí aqui primeiro ele tem um ícone, então você consegue escolher qualquer ícone que você quiser dentro das opções do Notion aqui, ou você consegue escolher um emoji também aqui em cima, vários tipos de emoji aí também, várias opções, ou você consegue colocar a sua própria imagem aqui, então é igual o ícone da página aqui, né? Você consegue fazer a mesma coisa do callout. E você também consegue colocar um título, né? Então você consegue escrever aqui título do callout, você consegue colocar em negrito, ou consegue mudar a cor, fazer a mesma coisa dos textos normal, e aqui no ícone também você muda a cor desse ícone, aí bota azul também. E aí também aqui o fundo, né? Você já viu que dá pra mudar, então a gente bota um amarelo. Ficou horrível aqui, né? Mas você entendeu que dá pra personalizar aqui. E o mais legal disso é que você consegue colocar as coisas aqui embaixo também, né? Então você consegue colocar várias coisas aqui. Então uma imagem, por exemplo. Aí você bota a imagem e fica aqui dentro. Então a imagem ela fica centralizada e ela fica em volta, fica esse traçado do callout, né, da frase de destaque. Por que eu gosto tanto disso aqui? Porque quando você tem muitas coisas na página, você vai querer ter uma organização melhor. Então o que você consegue fazer? Isso aqui, você consegue, tipo, arrastar e colocar as coisas e ir criando as colunas, né? Como a nossa tela tá menor aqui do que o normal, eu consigo colocar 3 e ele já fica muito, né, muito achatadinho assim. Mas você coloca, tipo, 2, aí aqui embaixo você sabe que tem uma coleção de 3 coisas importantes que você precisa colocar nesse callout. Daí você tem uma organização melhor. É muito melhor do que só colocar, por exemplo... Ó, eu pelo menos acho muito melhor você usar uma organização com os callouts aqui, com as frases de destaque, do que colocar simplesmente um texto em cima, que poderia até ser uma headline aqui, ó, um título, e um texto embaixo. Então você vai e faz os 3 callouts aqui, coloca aqui organizado. E aqui também você faz a mesma coisa, só que não fica tão bom quanto. Você vai ter que organizar melhor aqui. Aí, ó, qual que você prefere? Eu, particularmente, prefiro os callouts, por isso que eu uso tanto eles em todas as minhas bases de dados. Eu acho muito útil. Fica mais... além de ficar mais organizado, fica mais... Não sei explicar, fica mais estético, assim, fica mais bonito de você ver, né? Porque você sabe que cada elemento que você coloca, né? Cada bloco, ele tá bem organizado. Então, ele tem o seu espaço ali de usar na sua página. Fica muito melhor, fica muito mais legal de ver. Bom, meu próximo passo nesse vídeo aqui seria te explicar como que funciona e como criar bases de dados, que eu considero que é a parte mais difícil do Notion de você entender, que é basicamente tipo uma planilha do Excel. Então você vai colocando as informações aqui e vai colocando as colunas e vai escolhendo as coisas aqui. Mas isso aí ia fazer o vídeo ficar muito grande, então eu vou deixar para
outro vídeo que eu fiz um sistema completo no Notion de produtividade. Então eu fiz uma base de dados de tarefas e uma base de dados de projetos e eu juntei entre aspas os dois para ficar uma visualização melhor aí, para você ter realmente um sistema funcional que você consegue se organizar no seu dia a dia. Então eu recomendo você ver esse vídeo se você quiser entender como que funciona as bases de dados, porque eu acho que é o melhor uso que tem do Notion são as bases de dados, que você vai literalmente assim desbloquear um mundo novo de coisas que você vai juntar como se fosse um Word, que foi o que eu expliquei aqui para você, foi o que eu mostrei para você. Você vai juntar o Word com o Excel, então você vai ter os dois juntos e vai conseguir usar os dois juntos numa página só. Isso é muito foda, por isso que eu demorei para entender, né? Então por isso que eu falei que depois de 5 anos eu justamente entendi o real poder do Notion, entendi o que é tão importante de você aprender no começo. Eu recomendo você assistir esse vídeo, se você quiser realmente ter essa oportunidade de fazer as bases de dados e fazer o seu Notion realmente trabalhar para você, te ajudar a se organizar em qualquer coisa que você quiser. Então por esse vídeo é isso, eu espero que você realmente tenha entendido como que você pode usar o Notion da melhor forma possível, como que você pode começar a usar o Notion. É realmente um vídeo muito simples para você entender que tipo de uso você pode fazer com o Notion, porque cada um tem um tipo de coisa que quer fazer, que precisa fazer no seu dia a dia, né? Nem todo mundo vai ter um uso igual. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aqui embaixo para eu saber que você gostou e para eu saber que eu posso fazer mais como esse. E se você quiser continuar acompanhando esses vídeos de Notion, quiser, né, continuar aprendendo a usar o Notion da melhor forma possível e entre outras coisas, você pode se inscrever nesse canal aqui, que eu vou trazer mais vários conteúdos interessantes para você aprender a usar o Notion, para aprender a se organizar, aprender a fazer sistemas que funcionam para o seu dia a dia. Então se inscreve aqui embaixo também para você ficar ligado nesses vídeos. E é isso, até a próxima, valeu pelo tempo, tamo junto.